A história da geleia está atrelada aos métodos utilizados pelas civilizações na preservação dos alimentos. Muito popular no Brasil e a sua origem é incerta. Reza a lenda que Joana d'Arc comia antes de sair para a batalha. Já Maria Stuart, rainha da Escócia, aliviava seus enjoos com o doce. E se você acha que a geleia é só com o chazinho da tarde, se liga, já invadiu os empórios e até restaurantes. Começa agora, Feito em Casa. Bom, agora a gente vai conhecer uma família que, em meio à pandemia, se reinventou e produz uma geleia que faz nome em São José dos Campos. Vem comigo! Bom, gente, estamos aqui na casa dessa família maravilhosa. Uma família que mãe, pai, filho, que vocês vão conhecer depois, em meio à pandemia, largou tudo que nós chamamos de tradicional para empreender no ramo da geleia. E a gente vai saber um pouquinho mais dessa história. Eu tô aqui com a Fernanda, o Graziani, e a pergunta é: como que começou isso? Assim, por que geleia? Como que foi geleia? Primeiro, muito obrigada. Queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da nossa história. Foi algo muito de Deus. A gente estava no meio de um cenário bem caótico, então, e ao mesmo tempo, eu tinha uma segurança de um trabalho, né? Mas quando começou essa pandemia, eu me vi assim, não adiantou nada ter estudado, tudo. Então, assim, tudo aquilo que era algo, uma zona de conforto, algo que me trazia segurança, eu me vi de mãos atadas. Né? Aquilo que você achava que era segurança, ao mesmo tempo não era. Não era. Então eu resolvi questionar a Deus e pedir para ele uma luz, né? E ele me respondeu: faça uma geleia. Fernanda, assim, vocês moravam em São Paulo, Sim. Tinham trabalhos tradicionais, é isso? Sim, a gente trabalhava em São Paulo, resolveu vir para o interior para ter uma vida mais tranquila. E aí, a gente chegou aqui em dezembro de 2019, com 3 meses que eu estava aqui, eu estava trabalhando no spa, tudo. E parecia que estava indo tudo bem, de repente, entra a pandemia. Detalhe, a Fernanda era micropigmentadora, esteticista, formada, estudiosa, como sempre, virginiana. Não é isso? E aí me vi, assim, sem poder atender e falei: mas quando eu olhei pro meu marido e vi que ele estava caindo numa depressão, porque ele nunca tinha sido mandado embora, ele tinha acabado de entrar num trabalho aqui em São José. Aí eu falei: eu preciso fazer algo que alegre o dia. E resolvi fazer uma geleia de maracujá com manga. E consegui nesse dia arrancar um sorriso dele, do meu filho, e foi maravilhoso. E ele falou assim: não, vamos dar pra vizinha, porque eu acho que rendeu bastante, né? E eu acho que é assim, a primeira pessoa que a gente pode recorrer, então vamos dar essa geleia pra vizinha. E tá, enfeitou a geleia, tudo, ficou maravilhosa. E no dia seguinte ela bateu lá na porta e falou: Fernanda, por que você não vende? E aí aquilo pegou assim no meu coração, eu falei assim: eu acho que é isso que eu vou fazer. E conversei com ele, ele aceitou e a gente começou. Começou a empreender no ramo da geleia. Mas, Grazi, como que foi isso para você? Geleia, uma pessoa que vem da grande São Paulo, acostumado com serviços assim, multinacionais, de repente, trabalhar com isso, vir para o interior. Era tudo muito novo, nossa mente ainda estava se adaptando a toda essa mudança e o fato de eu ter sido mandado embora mexeu demais comigo, com o meu ego. Então me vi numa situação onde não tinha mais o controle da situação, perdi o controle total. E eu, homem provedor da casa, comecei a pensar: e agora? Qual que é o próximo passo? Não tinha próximo passo. Então eu sim, com toda a bagagem de experiência para as empresas que eu havia passado, de repente me deparar vendendo geleias, eu falei: tem uma coisa errada. Onde que essas geleias vão me levar? Porque quando você trabalha para uma grande empresa, você consegue construir um plano de carreira. Mas nas geleias, qual que era o meu plano de carreira nas geleias? Então eu tinha que pensar de uma forma bastante estratégica de como que nós íamos impulsionar esse projeto para que a gente pudesse realmente
viver disso, conseguir extrair o melhor do recurso Mas também naquele financeiro momento- para isso. Mas naquele momento você tinha essa noção que você ia seguir isso como... Não tinha que fosse algo muito grande, mas eu sabia que nossos recursos naquele momento viriam daquele recurso. Daquele recurso que nós tínhamos, que era a geleia. Mas vocês nunca tinham feito geleia? Nunca tínhamos feito geleia. Eu usei a minha expertise na parte comercial, na parte de vendas, e o dom dela manual, que ela sempre teve muito dom com essas mãos, que Deus abençoou muito ela. E acreditei no potencial que tinha o produto e nela, e começamos a unir o útil ao agradável, esse dom. Começamos a estudar, testar sabores. E o meu expertise. Então, aí sim, aí nós brincamos que era uma alquimia na nossa cozinha. A gente começou a testar vários sabores, uns a gente era muito ruim, outros a gente come e fala, nossa, isso aqui dá certo, isso aqui é muito bom. Esse dá pra ir pra frente. Aí a gente começou a inventar tanto sabor que a gente começou a ficar louco, tinha mais de 30 sabores. O primeiro passo foi dar pra vizinha? Foi dar pra vizinha. E quando a vizinha nos deu esse feedback, pra gente foi muito importante, porque a gente não conhecia a vizinha. Então, ela chegou e chegar e falar assim, meu, por que você não vende isso? Porque ela podia ter só elogiado, mas ela falou, meu, vende, porque eu não sou fã de geleia, mas a sua geleia é maravilhosa. E por que você não vende? E como eu tinha pedido uma resposta pra Deus, aquilo me veio assim muito de encontro com o que eu tava buscando. Só que naquela época eu não tinha nada, eu não tinha assim muitos recursos. Então o que a gente resolveu investir? Numa cesta de piquenique. A gente tem ela até hoje. Vocês têm até hoje a cesta? A cesta de piquenique. Compramos uma cesta grande, enchemos de geleia e fomos bater de porta em porta. Eu acho que, primeira coisa, eu acho que sempre quando a gente começa o projeto, por menor que ele seja, a gente tem que acreditar. Primeiro passo, a gente tem que acreditar. Então, quando nós começamos a vender, a gente já visualizava uma caixa, que era o auge pra gente, era uma caixa fechada com 24 geleias, sendo vendida para uma única pessoa. Então minha esposa já mentalizava e falava, Grazi, nós já vendemos uma caixa, então vamos fingir que nós estamos vendendo uma caixa. Colocamos todas as geleias, embalamos e colocamos. Nossa primeira caixa está saindo hoje. E postamos. Vocês postaram Postamos na rede social, trazendo a existência aquilo. Até aí já tinha nome? Ou... Já tinha nome. No dia que a gente resolveu falar, não, nós vamos fazer geleia para vender, não, então ela precisa ter um nome. Pra gente já... Qual que era o nome que mexia no nosso coração? Era Sanja Jam. Sanja, apelido de São José, né? Jam, geleia em inglês. Então, assim, eu acho que casou muito legal. As pessoas olhavam e falavam, nossa, que nome legal, tão diferente. E assim, fluiu de uma forma, né, muito, muito bacana. Só que a gente encontrava muitas dificuldades, nem tudo é um mar de rosas, não era tudo perfeito. Chovia muito, ventos torrenciais, a barraca voava. E ela sozinha, com meu filho com 10 anos de idade. Então ela chorava, ela ficava nervosa, ela queria desistir de tudo. Até que um belo dia eu liguei pra ela, quando ela ia desistir, jogar a toalha, eu falava, chega. Mas conta direitinho como que foi essa história de desistir. Tava bem puxado pra mim e eu sentia que, assim, ele não apostava muito, sabe, todas as fichas. Ele falava assim, Fernanda, quem que vive de geleia? Eu ouvia isso constantemente, não só dele, como dos clientes. Nossa, mas vocês vivem só de geleia? Eu falava, meu Deus, pela graça, mas vivemos, né? E ele, assim, ele não apostava tudo, então ele falava, não, qualquer coisa eu tenho meu trabalho lá em São Paulo e vai, vida que segue. Eu falei, tá bom, eu vou ir até onde eu conseguir. E fui. Durante bons meses eu comprava, eu produzia, eu vendia, mas chegou uma época que eu falei, não, realmente acho que não vai dar. Tô cansada. Tá puxado, meu filho, sabe, indo comigo pra cá, porque também nessa época não tinha escola, né, tava tudo fechado. Mas eu tava assim, meio desanimada, e um dia eu liguei pra ele, eu falei, olha, não vai dar, aproveita que você tá em São Paulo, porque eu não vou continuar. Ele falou, não, para com isso, porque eu acabei de pedir as contas. Foi nesse momento que você ligou? Foi nesse momento, eu liguei e falei pra ela, meu, não desiste, eu já pedi as contas do serviço e agora eu vou me dedicar 100% a Sanja Jam. E nós vamos fazer isso tudo acontecer. Eu quase caí pra trás, porque tipo, eu tava, sabe aquele dia que você tá esgotada? E que você chovendo, tudo molhado, que parece que tudo que você tá fazendo é em vão? Sim. Eu e qual que isso. foi a sua chavinha que virou? Até então, a geleia era o plano B. Porque eu vi que ela não desistiu. Maravilha. Nossa, tem uma coisa muito legal que eu acho que pode entrar.
Para fazer essas tags, que era uma tagzinha, não era tão simples. E nenhuma gráfica fazia, tipo, eu quero 100 tags. Só rodava de 5 mil, 10 mil tags, aí o valor era, tipo, surreal. 2 mil reais de tag. Eu falava, se não der certo a tag, velho, joguei 2 pau fora. E era à vista e tal. Aí um belo dia, eu sempre comprava sacolinha numa gráfica. Aí o cara virou e falou assim, Graziano, eu quero te ajudar. Eu falei, tá, como você vai me ajudar, Roberto? Ele falou, cara, sempre que eu mando fazer as sacolinhas, sobra uma rebarba. E é o papel craft, do jeito que você queria. Me manda arte, eu mandei a arte. Depois de uma semana eu fui comprar sacolas de novo, ele me deu acho que umas 10 mil etiquetas. Eu falei, tá, mas o que é isso, Roberto? Ele falou, isso aqui é pra ajudar você no teu negócio. Olha só. E você vai vender as 10 mil, fica tranquilo. Caraca, então tudo isso, né? É uma soma de ajudas que a gente às vezes não espera e que faz toda a diferença. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais no próximo bloco. Vamos saber essa história maravilhosa e como que esse casal conseguiu comercializar. É no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta e para você ver, estamos aqui na cozinha do Sanja Jam. E para entrar numa cozinha, seja ela industrial ou artesanal, no feito em casa ou em qualquer lugar, ela tem alguns procedimentos. Vocês podem notar que a gente colocou a touquinha, colocamos também o propé e também passamos o álcool. E agora, Fernanda, eu tô vendo uma luva aqui, é isso? Sim, vamos colocar as luvas porque, como você mesmo falou, a gente tem que ter os devidos cuidados, né? Desde a entrada para a cozinha até esterilização dos utensílios necessários, a preparação das frutas, né? Que precisa ser devidamente lavadas, esterilizadas, para a gente chegar até o momento do invase, né? Quando a geleia já estiver pronta. E pelo que eu estava conversando aqui com Grazi, todo o material de vocês é esterilizado, inclusive os potes, né? É isso? Tudo. Os potes, as tampas. Então, para a gente chegar nesse momento do invase, que é colocar a geleia dentro do vidrinho, o vidrinho tem que estar devidamente quente, a uma temperatura onde realmente tenha matado todos os possíveis bactérias, micro-organismos, né? Então, está esterilizado. Exato. E eu vejo aqui que a gente tá com manga, maracujá, limão. Bom, o que é que a gente vai fazer? Qual é a geleia que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer hoje a geleia de maracujá com manga, que foi nossa pioneira, e tudo começou com ela. E a mais vendida também? A mais vendida. Hoje vocês podem dizer que vocês vivem realmente da confecção do produto geleia. Sim, hoje nós vivemos apenas a geleia, não tem plano B, não tem plano B, não tem C. Só tem o plano B é fazer o A, dá certo. Então a gente só tem apenas o plano A, que são as geleias, e vivemos as geleias sim hoje. Agora a gente vai começar cortando as frutas que já estão devidamente lavadas. Sim. Eu posso cortar o limão? Ainda não. Não? Acho que O limão ele é a última etapa. A geleia ela precisa de 2 componentes muito importantes. O açúcar ele serve como um conservante natural, então como a gente nós não usamos nada industrializado, corante, conservante, a gente precisa ter alguns elementos que fazem com que essa geleia tenha uma durabilidade boa e possa estar no ponto de venda. Sim, você falou em durabilidade. Quanto tempo, em média, ela já envasada,
ela dura? Elas duram até 12 meses. Hoje, por segurança, para que a gente possa ter sempre um produto fresco para os nossos clientes, e nós temos esse giro, a gente coloca no rótulo 6 meses de validade após a data de fabricação. Então o açúcar, ele ajuda na conservação e no brilho da geleia, e o ácido, que ajuda na conservação, combinando com a quantidade certa do açúcar e o limão. E o limão. E vocês usam muito o fogo, é isso? Muito, muito. O fogo tem que estar ao nosso favor, porque a gente usa para esterilizar todos os equipamentos, esterilizar tampa, esterilizar vidro, e para a produção da geleia, que a gente tem que elevar a temperatura dela até atingir um determinado nível, para que a gente consiga dar o ponto nessa geleia. A rotina de vocês, assim, quanto tempo? Hoje eu produzo, amanhã eu faço... A gente produz geralmente 3 vezes na semana. É o dia que a gente vai no Ceasa, né, onde a gente compra os nossos fornecedores. E os outros dias a gente tira mais para vender mesmo. Aí é onde a gente faz, amor, preciso... Só que os dias de produção são dias que a gente não olha para o lado. A gente trabalha, dia de produção, eu vou para o Ceasa 3h30 da manhã. 3h30 da manhã? 3h30 da manhã, porque nossas frutas a gente trabalha com melhor. São frutas que às vezes você não vê nem no mercado. Bom, Fernanda, eu vi que você já picou todas as mangas. Vai derreter todos esses pedaços ou ela vai manter alguns? Isso, ela não vai perder todos os pedacinhos. O nosso diferencial é justamente manter os pedaços da fruta, né? É uma geleia confiture, com pedacinhos Como que é? Confiture. Confiture. Com pedacinhos de fruta. E vai com a semente sem triturar? Sim. E isso vai estar na geleia? Sim, porque a gente faz um processo, a gente dá uma fritadinha no maracujá, muito gostoso, e ela fica crocante, quando você morde ela estrala, né? Caraca! A gente, na verdade, dá uma leve cozinhada, né? E aí ele solta essa película aqui, tá vendo? Aqui ao redor dele. Então ele não vai aparecer. Poxa, que legal. E aqui ela já tá... A geleia já tá cozinhando, aqui eu vou desligar. E agora se coloca... Então, esse daqui eu geralmente ponho no fogo antes, certo? Mas aqui a gente vai... Bom, a gente já tá quase no finalmente da geleia, né? Sim. Então agora qual é o próximo passo? Os dois ingredientes mais importantes, né, da geleia, que é o açúcar, que vai ajudar a dar o ponto, e o limão como conservante. Tá, e essa quantidade de açúcar você varia com a quantidade de geleia que você vai fazer? Exatamente. Gente, o cheirinho já tá maravilhoso. Como é bom sentir esse cheiro. Quais são os planos futuros para vocês? Eu vi que tem aqui essas frutinhas, elas são... Isso, aqui são frutas desidratadas, né? Como nós já trabalhamos com frutas, nós pensamos por que não aproveitar também e lançar algum outro produto relacionado. Então nós começamos a trabalhar com frutas desidratadas. Então nós temos um equipamento que hoje é a única máquina que nós temos dentro da nossa cozinha, é a desidratadora. Então a gente consegue fazer diversas frutas, fazendo com que a gente permaneça com a qualidade, com todas as proteínas, todas as vitaminas. Parece até, assim... De mentira. De mentira. É. E a gente consegue comercializar ela tanto para fazer drink, para a pessoa comer como snack, uma comida saudável. Para pôr em chá, né? Chá também? E chá também. E para comer? E para comer, é maravilhosa. Pode comer, é uma pode delícia, comer? Claro. A pitá é incrível. Tem o kiwi, laranja, morango, todas as frutas. Mas parece que o sabor dela... potencializa o sabor, porque vai desidratar, então ela vai fazer com que todos os açúcares... Bom demais. Potencializa, então ela fica mais docinha do que in natura. É maravilhosa. Isso é uma boa opção, viu? Sim. E é o próximo produto aí que nós já estamos... Na verdade, já estamos comercializando. Então, nós, além da geleia, a gente vai ter agora um mix de frutas, onde a gente consegue comercializar tanto para o estabelecimento como para o consumidor final. Bom, enquanto a Fernanda vai concluir o processo do limão, que é o último processo da nossa geleia, isso, Fernanda? A gente vai conversar assim. Eu sei que vocês têm um próximo produto aí, lançando já as frutinhas, mas eu sei que tem mais coisa vindo aí. Sim, o nosso mercado das geleias, na verdade, como a gente trabalha com frutas, usando a criatividade você consegue fazer diversas personalizações na área da gastronomia, né? Então a gente viu que tem a possibilidade, hoje nós já temos alguns clientes, onde a gente faz apenas um envase e ele rotula com a marca dele, então deixa de ser a marca Sanjadier e passa a ser a marca X do estabelecimento do próprio proprietário. Então nós já temos isso em andamento com
Hoje temos 4 marcas que trabalham nesse formato. Nós temos a nossa ideia de estar nas escolas públicas, escolas municipais, levando um produto de qualidade. E nós temos um projeto onde a gente passa a ensinar e profissionalizar algumas mães que estão limitadas hoje com atendimento com filho, a correria do dia a dia, não pode trabalhar fora, para que ela consiga desenvolver da mesma forma que nós começamos, produzindo em casa, ela produzir em casa e fazer a venda na rua, para os seus amigos, e assim conseguir garantir uma renda extra aí no final do mês. Vamos pro produto final aí, pra gente ver como que ficou. E o que você precisa agora? O vidrinho, ele tá lá no forno, né? Bom, vocês viram que a Fernanda foi até o forno pegar os potes, né, Fernanda? Porque é ali que eles são esterilizados. E tudo tem que ser em alto calor, como a gente já tinha colocado. E agora a gente vai envasar. Isso, tem que estar tudo quente, assim como a geleia, os vidros e as tampas também. Tem que ter um respiro, tem que ter um respiro de pelo menos ali 1 centímetro na hora que você for fechar, porque ela vai passar por um processo de troca de temperatura. Seria esse o espaço ideal que você deixa. Isso, para que não entre fungos nem nada. E agora? Aí depois dela pronta, nós vamos fechar. Depois de fechada, ela fica de ponta cabeça. Esse processo serve para quê? Para que ele elimine todo o ar que tem dentro. E depois ela vai passar por uma troca de temperatura. Então durante 5 minutos ela fica assim, depois ela vai para uma água em temperatura ambiente, para ela ir trocando a temperatura do quente para o morno, depois para uma outra bacia com água gelada, para ela resfriar inteira, e depois disso ela está pronta. Depois disso, desse processo todo, nós temos aqui aí nós temos a geleia finalizada e rotulada. Você que viu o nosso processo da fabricação da geleia de manga com maracujá, manga com maracujá, você pode anotar aí os ingredientes que a gente utilizou hoje. Frutas, no caso usamos manga e maracujá, açúcar, limão, vidro com tampa esterilizado. Bom, chegamos a mais um final do programa. E hoje recebemos a ilustre visita, né? Depois que o Vinícius já foi à escola, chegou agora e já pode compartilhar do seu conhecimento sobre o produto aqui. Você participou do começo, né? Como que foi? Sim, desde o começo eu tava lá com meus pais, ajudando eles nas vendas, contando um pouco pros meus amigos, contando a história. Que sempre que eu ia querer vender, eu gostava sempre de contar história, contar como foi o começo, tudo mesmo estando no começo, contando um pouco como a gente fazia, a nossa rotina, pra poder não vender só o produto, mas também a história. Bom, o Feito em Casa de hoje foi feito em família, uma família unida e que faz toda a diferença. Chegamos a mais um final do nosso programa de hoje, porque aqui tudo é feito em casa.